apresentação. Convidamos ao palco os palestrantes Antoni Sarubi e Lucas Napoli. Sejam muito bem-vindos. Bom, bom dia a todos, bom dia pessoal que nos acompanha online. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a Minérios e Minerais pela oportunidade de estar conversando com vocês sobre um tema tão relevante, que é a pré-concentração e como minimizar esses impactos ambientais. Eu sou Lucas Barreto Napoli, analista de aplicações e vendas da Starnet Latino-Americana, e hoje estou aqui com meu colega Antoni Sarubi para tratar desse tema tão relevante, que é a aplicação, né, da tecnologia de separador por sensores e minimizar esses impactos ambientais. Bom, um pouco do nosso cronograma, eu vou falar um pouco da introdução, apresentar a Starnet, a tecnologia, e o Antoni vai dar sequência apresentando um caso de estudo de sucesso do nosso centro de testes e algumas conclusões. Bom, falando do grupo Starnet, somos uma empresa alemã com mais de 100 anos de aplicação aqui no mercado, e a gente atua em duas linhas, tanto na linha de magnéticos, com extratores, de correntes e tambores magnéticos a seco e a úmido, e também na linha de separador por sensores, sensor-based sorting, e o foco aqui vai ser o ore sorting, né, que se trata da mineração. Bom, aqui a nossa presença global, contando com 4 subsidiárias, mais de 50 representantes comerciais. A gente fica aqui a 10 minutos do aeroporto de Confins, nossa fábrica e o nosso escritório, e o nosso centro de testes também fica a 10 minutos na região industrial de Matosinhos. Contamos com subsidiárias nos Estados Unidos, na Austrália e, óbvio, a nossa sede em Colônia, na Alemanha. Os nossos setores de atuação, começando de trás para frente, na sucata, passando pela reciclagem de resíduos sólidos urbanos, e o foco aqui da América Latina, a mineração em si. Introduzindo o tema, passando um pouco sobre a contextualização, a gente sabe que a gente está numa corrida, numa transição energética violentíssima, carros e veículos com baterias, a gente sabe que a transição energética com as energias sustentáveis estão demandando demais de minérios, demandando demais de materiais, então a gente sabe que essa demanda vai aumentar, ela é crucial, e a gente tem ciência de que a reciclagem por si só, ela não vai dar conta de sustentar toda essa demanda, de sustentar todo o material que é necessário para conseguir concluir e evoluir tecnologicamente. Dando sequência também, falando das urgências econômicas com relação à diminuição do uso de água e à diminuição do uso de energia. Um dado só para focar que 30% a 40% do consumo energético dentro de uma mina está dentro da comunição. Por isso a gente está tratando desse tema da pré-concentração e de tratar exatamente o que é apenas o necessário, apenas o elemento de interesse, e aí é que a gente introduz a tecnologia do ore sorting. E os desafios e oportunidades, eu acho que é um tema global que a gente já vem tratando, o pessoal da CBA tratou também, eu acho que a gente viu aqui em inúmeras palestras, que é o ESG, que é o Environmental Social Governance, e a gente precisa promover uma mineração mais sustentável, responsável e, enfim, em direção de um futuro energético mais limpo e equitativo. E a nossa tecnologia parte desse pressuposto por ser uma tecnologia que não utiliza água e faz muito bem essa pré-concentração. Aqui só contextualizando, falando como que os carros elétricos consomem elementos como cobre, lítio, níquel, manganês, muito mais do que os carros convencionais. E aqui também, do outro lado, uma comparação sobre as fontes energéticas, como gás natural e carvão, com consumo muito pequeno desses elementos, em comparação com as energias limpas, né? Energia eólica marítima, energia eólica terrestre, painéis solares. Falando da tecnologia, a linha de atuação da separação de sensores, a gente atua desde o raio-x de transmissão e raio-x de fluorescência, passando pelo visível com câmeras de cor, lasers 3D, e a gente chega até as ondas de rádio
com equipamentos que são específicos para cada aplicação, para cada material. Então, existem sensores, existem tecnologias específicas, configurações para determinadas aplicações. Falando um pouco da tecnologia, esse é um equipamento exatamente que consta no nosso centro de testes. A gente conta com o KSS, que permite até a combinação de 4 sensores em um único equipamento. E isso é um diferencial gigantesco, porque permite, em muitos dos casos, a não necessidade do recliner, né? A não necessidade de um reprocessamento. Por quê? Porque em um único equipamento você vai estar avaliando a característica, por exemplo, com um sensor de laser, um sensor de cor e também com um sensor raio-x de transmissão. Eu vou falar um pouquinho como ele funciona, dividindo ele em 3 módulos e depois falar rapidamente sobre cada um desses sensores. Primeiro, a gente tem uma calha vibratória, e essa calha vibratória é fundamental porque a gente está se tratando de um particle sorter, ou seja, a gente avalia partícula a partícula. Então, ela faz essa monocamada do material para que os sensores tenham a leitura perfeita de cada partícula presente no equipamento. Depois, pela correia transportadora, com uma velocidade de 2,8 metros por segundo, isso é ajustável para cada aplicação, isso é ajustável para cada material. Ela chega nessa área aqui pontilhada, que seriam as áreas dos sensores. A gente conta com um sensor principal e 3 que dão esse apoio. Eu vou começar de trás para frente, começando aqui pelo de indução. Ele vai captar para cada partícula susceptibilidade e condutividade magnética dessa partícula, e a gente consegue quantificar isso. Passando pelo laser 3D, são todas as características superficiais desse material, ou seja, altura, brilho, rugosidade, área. O de cor, o próprio nome já diz, a cor superficial desse material que está sendo tratado. E o carro-chefe para a mineração seria o raio-x de transmissão, que eu gosto de dar um exemplo fantástico, que é a separação de hematita e quartzo. A gente sabe que esse material, um é muito mais denso que o outro, um é muito mais pesado que o outro, então o raio-x de transmissão ele vai fazer justamente isso, avaliar a densidade atômica desse material e conseguir selecionar e separar esse material. Como ele faz essa separação? A gente faz a separação por um jato de ar comprimido, ou seja, o equipamento lê as partículas com a devida configuração e aí ele toma a decisão de ejetar, expulsar esse material ou deixar cair por gravidade. Agora eu passo a palavra para o Anthony, que vai passar um pouco sobre a aplicação e os estudos do caso da Nexa Aripuanã. Boa tarde a todos. Vou fazer a apresentação de como a pré-concentração consegue causar esse impacto positivo nas mineradoras. No caso, pré-concentração é uma das várias aplicações que são capazes de ser feitas com sensor-based sorting. E o que é pré-concentração? De forma bem simples, nós simplesmente desviamos uma fração do material antes dela seguir em processos subsequentes. Essa fração pode ser de alto teor, um exemplo seria para mineradores de ferro, desviamos granulado de minério de ferro, em operações, por exemplo, que isso já não é mais possível, ou de baixo teor, por exemplo, os polimetálicos ou o ouro, que costumam ter muita diluição, então a máquina consegue classificar corretamente minerais de ganga e remove eles antes deles passarem para processos subsequentes, tanto de comunição quanto de concentração. Um exemplo clássico de fluxograma de pré-concentração, ele começa de forma bem tradicional, o ROM entra, vai para a parte de comunição, sua britagem primária, secundária, e segue para o peneiramento. No caso, onde ele é dividido em 2 granulometrias, 50-70, 50 10 milímetros, passam num maquinário sensor-based sorter, e aí onde temos o nosso pré-concentrado e o nosso estéreo, que é removido e já pode ser disposto. Alguns impactos em números estão na tela, e eu vou adentrar mais profundamente neles mais para frente. Existem vários ganhos possíveis com a aplicação de pré-concentração em uma operação. Alguns deles são diretos e mais simples de serem medidos, como redução de consumo de energia, água, carga moedora e revestimentos, e reagentes químicos, que vêm da remoção de massa, que seguiria nesse fluxo. Outros são aumento de capacidade, que podem vir caso o produto do sorter seja de maior densidade do que o estéreo, então acaba causando um aumento da capacidade de todos os processos subsequentes. E, claro, remoção de ganga causa um aumento do teor de alimentação, que impacta positivamente os processos de concentração subsequentes. Alguns indiretos são como estamos removendo massa,
que no final já não traria nenhum ganho, tanto econômico ou social, vamos ter a diminuição e extensão de vida dos passivos ambientais, que vão vir tanto do rejeito, por exemplo, de concentração, ou a lama dos ultrafinos. Tudo isso, ao mesmo tempo, gerando rejeito de granometria mais grossa, que, em comparação com lama e os rejeitos finos, por exemplo, de flotação, tem uma disposição muito mais fácil. Além disso, dependendo da mineralogia, é possível a geração de coprodutos, como feldspato para a indústria cerâmica, turmalina, quartzo. E, como estamos removendo ganga, depósitos de baixo teor podem ser viabilizados, já que vamos aumentar o seu teor. Vou falar um pouquinho sobre um estudo que fizemos em conjunto com a Nexa, especificamente para a Aripuanã. A Aripuanã é um projeto polimetálico, eles têm zinco, chumbo e cobre, e também possuem ouro e prata em quantidades menores. Eles têm uma mina subterrânea, uma planta de beneficiamento comum, britagem, moagem e um circuito de flotação. E eles queriam realizar esse estudo de pré-concentração para entender quais são os seus impactos em toda a sua cadeia. No caso, a Nexa ela já possui uma operação de pré-concentração em vazante, que teve impactos positivos além da remoção de massa. No caso, nós testamos aproximadamente 20 toneladas de material em uma campanha longa de testes e foi uma aplicação de muitos sensores. Nós utilizamos o raio-x de transmissão e o laser 3D para separar as partículas de alta densidade e aquelas que possuíam spots de densidade. Um exemplo disso seria um quartzo que tem um veio de sulfetos. A pirrotita e a calcopirita elas foram removidas devido às suas características magnéticas, então utilizando o nosso sensor indutivo. E, no final, removemos ganga de baixa densidade. Nesse estudo, ao final, nós geramos várias alíquotas que foram quarteadas, gerando 2 amostras. Uma dessas amostras seguiu para análises químicas e outra parte foram feitos os testes de BWI e Drop Weight Test. Ao final, com as químicas, nós conseguimos ver upgrades considerados, altos. Passamos do chumbo para de 0,26 a 1,83, do zinco de 0,95 a 3,81. Tudo isso removendo 50% da massa que era alimentada no sorter. E sem perdas significativas de metal, sempre acima de 97%, tanto para o chumbo quanto para o zinco. Com os resultados das análises químicas do BWI e do Drop Weight Test, esses valores foram alimentados no simulador JK SimMatch e foi possível notar que os benefícios vão muito além da remoção de massa que não traz retorno. Um exemplo deles, por exemplo, é a redução do consumo de água acima da massa retirada, redução significativa no consumo de energia causada pela ganga, que era principalmente silicosa e mais dura do que o produto, e também a redução da geração de finos. Isso é um problema para a sua disposição. Concluindo, como o meu colega Lucas falou, a transição energética vai ter uma alta demanda de minerais críticos e a mineração tem que fazer o apoio dela para suprir essa demanda. Tudo isso seguindo os princípios de ESG. E como pude mostrar, a pré-concentração é um aliado muito importante para atingir essas metas. Temos benefícios diretos e indiretos, e tudo isso sendo um processo a seco. Não utilizamos água no processo. E um exemplo perfeito disso foi o caso de Aripuanã, que demonstramos aqui. Os ganhos foram muito além da remoção de massa, melhoramos toda a performance no circuito e tivemos uma melhor exploração dos recursos naturais e melhoramos o impacto da mineradora. Muito obrigado.